Agora a gente recebe uma convidada especial, prometeu que viria, veio aqui ao Central, está sentadinha, está cumprindo a promessa. Vereadora Nelly Aquino, do PRTB, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadora, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Paulo, Carol, Antonelli, Basílio, a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso em recebê-la, né, Paulo? Bom, vereadora, a gente vai começar. Primeiro, vamos dividir a nossa conversa em duas fases, para que a gente aproveite bem o nosso tempo e que o nosso ouvinte e espectador seja privilegiado com a informação. Primeiro, a gente gostaria de analisar o atual momento e depois eu gostaria de conversar sobre todo o seu trabalho, o trabalho que você desenvolve lá para a melhoria do entendimento da Câmara para os seus eleitores, para os cidadãos. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo agora. A Câmara está vivendo talvez o seu pior momento. Essa é um momento em que não dava mais para esconder. A Câmara já tinha essa questão convivendo dentro dela e precisava definitivamente colocar um ponto final nesse assunto? Bem, Paulo, como todos sabem, eu sou uma vereadora de primeiro mandato e fui escolhida como presidente a partir de janeiro agora. Acredito que o momento da Câmara pode ser considerado pior por causa dos escândalos e dos alardes, mas é um momento crucial de mudança. É um momento em que a Câmara expõe todos os problemas publicamente e que isso vem sendo trazendo o público para próximo da Câmara e realmente conhecendo aquilo que acontece por trás das paredes da instituição. Mas após 83 anos da instituição, nós tivemos o primeiro caso de cassação levado até o final. É uma coisa ruim para casa. Me perguntam às vezes se nós não nos envergonhamos com a situação. A situação pode ser considerada vergonhosa, mas ao mesmo tempo é um grande avanço para a administração da Câmara Municipal, porque fica comprovado que os vereadores não temem tanto como temiam antes e vêm encarando os problemas de frente. E isso é uma realidade que a cidade exigiu e os vereadores mudam o seu comportamento. Vereadora, dá para falar, por exemplo, né, que essa questão então já acontecia na Câmara, a gente está acompanhando essa questão da cassação, a primeira cassação, os escândalos, mas antes o público não tinha conhecimento, como a senhora falou, né? Às vezes parece uma imagem ruim da casa, mas será que agora os problemas estão vindo à tona e dá para pensar num futuro aí mais positivo resolvendo esses problemas internos? Bem, Carol, há quanto tempo acontece? É muito difícil de avaliar. Estou lá há 2 anos e meio então, como vereadora. Então é difícil de avaliar há quanto tempo acontece. Mas fica bem claro para a sociedade que se era naturalizado, não é mais. E que a partir desse momento se tornou inaceitável. E a impressão que se tem, vereador, observando, parece que o recado das ruas chega de forma mais efetiva dentro da casa. Rede social, manifestação através de Twitter, de WhatsApp, as pessoas se mobilizando. Você vê, um vereador aí, apareceu um áudio dele na semana passada fazendo ameaças a promotor, a outro colega, e agora vem a público dizer que não tem nem arma, que não sei o que foi um desabafo. Quer dizer, parece que ele entendeu um pouco o desgosto, o desagrado que causou à população e está tentando mudar o discurso nesse momento. Essa voz da rua chega mais forte lá dentro hoje? A tecnologia, as redes sociais fez com que a sociedade estivesse realmente mais presente dentro da Câmara, tem mais acesso. Alguns anos atrás, acredito que há 20 anos atrás, a grande maioria dos munícipes não sabiam nem a real função de um parlamentar, de um vereador. Hoje eles acompanham mais de perto e entendem qual é a função de um parlamentar e quais são as suas obrigações e faz com que eles participem mais ativamente das demandas da casa. Enquanto presidente, eu mantenho uma neutralidade nas decisões e venho administrando os problemas, levando realmente para administrar a situação, sem intervir. Quando ganhei para presidente, dos meus compromissos com os meus pares, que todas as decisões importantes seriam decididas pelo colegiado. É isso que eu venho fazendo, colocando para que o colegiado, a grande maioria, decida o que eles querem realmente encaminhar. Democraticamente. Nelly, você é uma mulher, primeiro mandato, numa Câmara que se destaca pelo comportamento dos homens. Nós conhecemos como funcionam as coisas lá. No seu discurso de posse, você tem uma frase que é marcante dizendo: vocês estão colocando na presidência da Câmara uma favelada. E as pessoas não entenderam direito aquele seu recado, que era um recado emblemático.
Sim, eu sou de origem humilde e até os 11 anos de idade a minha família viveu na favela Vila Semig, na região do Barreiro. O que eu quis dizer é que eu já passei por tantos problemas e que a vida nos faz mais forte. A Câmara elegeu uma mulher da favela, da periferia, e eu não fujo das minhas raízes. Minha vida mudou muito nesses mais de 30 anos que eu saí da favela. Porém, as minhas raízes permanecem em mim e a força daquele lugar continua comigo. Vereadora, o Paulo falando aí sobre a sua condição enquanto mulher, que é ainda rara na política brasileira, infelizmente, e ainda mais raro na presidência de uma casa do Legislativo como é a Câmara. A senhora foi alvo de ameaças recentes, a gente já noticiou, até falamos com a senhora na ocasião. Você acredita que tem um componente de machismo também nessas tentativas de intimidação? Você sofre um pouco disso dentro da Câmara? Tem-se acreditar que a mulher é mais frágil. E mexeram realmente no meu calcanhar de Aquiles, que foi quando mexeu no meu filho. Realmente tem esse ponto da maternidade que mexe um pouco mais com a mulher. Mas o machismo, ele está em todos os meios da sociedade, e a Câmara é a grande maioria ainda masculina. Nós já tivemos, uma das primeiras atitudes que eu tive dentro da Câmara foi fazer um seminário para tratar sobre assédio institucional. Porque são assuntos que ficam escondidos, as pessoas não falam a respeito. E nós temos que falar sobre isso. E o machismo, infelizmente, ele ainda é predominante. Você é a segunda presidente mulher da Câmara dos Vereadores, né? A primeira presidente foi Luzia, agora você a segunda presidente mulher. E passa por um momento muito forte, muito delicado, que é o fato da sua vida particular ser misturada com a sua vida e com a sua conduta política. Por que é que você resolveu tornar isso público? E fale um pouquinho sobre as acusações que fizeram tentando mudar a história, ou seja, dizendo que a culpada por estar usando um carro da Câmara era você e não a sua necessidade de segurança. Fala um pouquinho sobre isso. As ameaças mais contundentes começaram há mais de 60 dias. Nós temos uma inteligência de segurança na Câmara e é um coronel que comanda essa inteligência, e ele viu que havia uma necessidade de cuidar da rotina do meu filho. A minha casa fica a 1,5 quarteirão da escola. É muito próximo. Ele queria, na época, colocar um segurança armado para levar o meu filho. Meu filho tem 6 anos. Como que eu explico isso para o meu filho? Ele não entende qual é a minha função e o que eu faço dentro da cidade de Belo Horizonte. Eu peguei uma pessoa que trabalha em meu gabinete, que é uma pessoa da minha confiança, para ir num carro descaracterizado e tinha, às vezes, uma assessora que acompanhava. O horário que ele leva, ele gastava 15 minutos para levar e voltar à rotina de trabalho dele, a mesma coisa na saída da escola, que já era no encerramento do trabalho dele após as 17 horas. Na véspera da cassação do vereador, o vereador Jair de Gregório começou a receber ameaças, me mandou uma mensagem me falando sobre essas ameaças. Isso era umas 8h20 da noite. Depois das 9 horas da noite, no celular do meu marido, ele começou a receber vídeos com a rotina do meu filho e com mensagens falando: você gosta de fazer covardia com seus pares? Nós temos mais de 53 vídeos e diversas mensagens ameaçando, mostrando que conheciam a rotina do meu filho, que era uma rotina muito simples, que é só de ir e vir para a escola. Mas eles mostravam que conheciam a rotina do meu filho. E isso eu estava conversando num momento com o vereador Gabriel Azevedo, que havia me ligado para falar sobre uma pauta da Câmara Municipal. Eu, no momento do desespero, e comecei a gritar muito nervosa, porque era a vida do meu filho que estava em jogo. Era a vida do meu filho que estava em jogo. E nisso, acabou que isso tudo veio a público. O vereador foi cassado na quinta-feira, sem interferência nenhuma minha, que em momento algum eu tive nenhuma conversa com os vereadores sobre esse assunto. Faço questão de frisar isso. Eu venho mantendo uma neutralidade nesse posicionamento, deixando para que os vereadores tomem a melhor decisão. Cada um com a sua consciência e com a sua forma de pensar. Passou sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, um rapaz protocolou no Ministério Público uma denúncia anônima, mas já apresentando à imprensa
falando que... E foi até a Polícia Civil assumir que foi ele que fez o vídeo, mas não para me ameaçar, mas para fazer uma denúncia de que eu estava utilizando um veículo da Câmara, que ele ficava indignado com o gasto que eu estava usando para o uso do meu filho. Só que é um carro descaracterizado. É impossível a pessoa saber que ele é da Câmara, não é um carro oficial. E ele passou as imagens dele sem mostrar o rosto. Mas acabou que eu tive acesso a uma foto desse rapaz e eu descobri que esse rapaz é irmão do assessor do vereador que foi cassado. E isso foi divulgado na imprensa de uma forma como se eu realmente estivesse cometendo um ilícito, sendo que o MP não teve nem a oportunidade de averiguar. Eu acho que tem que se fazer denúncia, sim. O Ministério Público tem que apurar. Somos servidores públicos e temos que ser monitorados. Isso é uma realidade. A Câmara tem que ser monitorada, os vereadores têm que ser monitorados, mas eu acho que antes de uma publicidade ser feita dessa forma, tem que ser averiguado de onde é a fonte e como que é feito. Eu, em 83 anos, eu sou a primeira presidente que leva um caso até a cassação. E nós temos outros casos e outras denúncias dentro da Câmara Municipal sendo averiguada. Então, qualquer denúncia com relação a mim tem que ser olhada com muita atenção, porque os ataques estão aí e vão continuar. Os ataques virão. Agora temos que lidar com cautela com essa situação, com muita sabedoria. Amedronta, mas ao mesmo tempo te dá mais combustível para trabalhar nele? Tem momento que dá vontade de recuar, porque é assustador. É assustador. Mas, ao mesmo tempo, você olha para os lados e você percebe que alguém tem que dar continuidade. Uhum. Nelly, uma curiosidade que você me contou, que eu não sabia, você até então sequer usava os carros da Câmara. Você ia com seu marido até a Câmara, ele te deixava na Câmara para trabalhar e ele te buscava ao final do expediente. Eu não utilizava, porque, na verdade, é o seguinte, são 2 carros para o gabinete e 2 carros para a presidência. Isso é o regimento da casa. Isso. Eu não utilizava os carros da presidência. Eu não utilizava a estrutura de segurança da presidência, porque eu não via necessário. Os 2 carros do gabinete são utilizados. Agora, os 2 carros da presidência, eu deixei para a administração. O carro que é o carro preto oficial que carrega o presidente, eu deixei para que todos os vereadores, quando fossem representar a casa, utilizassem o carro, porque ele estava ali representando a instituição. Uhum. Agora, depois de todas essas situações, eu estou utilizando a segurança e, inclusive, agradeço à Guarda Municipal, à Polícia Civil e à Polícia Militar por todo o apoio que vem me dando, em algumas situações até com escolta. Sobre essa questão da cassação, né? A gente teve essa primeira cassação acontecendo com você enquanto presidente da casa e a gente sabe que existem outras investigações também. Existe dentro da Câmara ainda um jogo de influência, de favores, que às vezes prejudica essa cassação? Isso é um processo ainda que precisa ser combatido dentro da casa? Bem, Carol, depende do relacionamento, né? Depende do grau do relacionamento do vereador, depende muito do envolvimento. Muito se falou que o vereador que foi cassado não tinha relacionamento dentro da casa, mas depende muito do grau do relacionamento. Como é feito esse relacionamento. Nelly, daqui para frente você vai enfrentar ainda mais alguns processos, como lembrou a Carol. Você mudará a forma de analisar? Você será mais rigorosa por conta do que está acontecendo? Ou vai continuar sempre obedecendo essa mesma determinação que você teve desde o início na condução desses processos? Bem, a Câmara tem uma procuradoria jovem e muito séria e centrada. E eu confio muito no posicionamento deles, são eles que me orientam. O procurador Marcos, a adjunta, que também é bem jovem, a Isabela, mas muito consciente do serviço que desenvolve, e todos os procuradores da casa. Eu pretendo continuar ouvindo muito a procuradoria e o senso comum também. Existe, às vezes, um clamor por alguns posicionamentos. E isso eu falo que são diversas frentes, sabe, Paulo? Tem a questão do povo na rua, tem a questão dos parlamentares na casa,
Tudo tem um peso, cada um com um certo valor na hora da avaliação e principalmente o posicionamento da Procuradoria. São 10h40. A vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal, está com a gente aqui no Central 98. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você deve participar com a gente através do nosso WhatsApp, claro, 98 993169898. Você quer deixar pergunta já, Paulo? Não, eu queria mudar então o ritmo da conversa agora. Nós falamos até agora de tudo aquilo, desse momento ruim porque passa a Câmara. Vamos desanuviar. É um momento ruim para a própria presidente que está aqui conosco, mas ao telefone a gente dizia, venha para cá para contar o que está acontecendo de bom. Então nós vamos agora falar o que está acontecendo de bom, porque a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem dentro da Câmara que transformam a Câmara num lugar melhor, como casa do Legislativo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente dá uma aliviada, vamos falar de coisas mais produtivas, vamos deixar essa parte obscura um pouco para trás, Paulo. Ele estava falando em off aqui desse momento, apesar de tudo isso que tem acontecido, a Câmara não parou, né, Nelly? O trabalho continua, muitas atividades na Câmara, né? Sim, inclusive hoje a CPI das barragens está recebendo um senador lá na Câmara para discutir sobre o assunto. Foi indicada a necessidade de criar, um ponto de abastecimento para Belo Horizonte a partir dessa CPI. Um trabalho sério, bem desenvolvido pelos vereadores da Câmara Municipal. Bom, o presidente anterior a Nelly, o vereador Henrique Braga, recebeu muitas críticas minhas, mas tem um reconhecimento que eu devo fazer. O vereador Henrique Braga conseguiu fazer um você tanto alinhamento. Reclamou dele, Paulo, que você ganhou até cadeira nova aqui também no estúdio da 98, Paulo. Eu falei das cadeiras e de outras tantas coisas. A gente se opõe. O que eu acho interessante a presidente sabe disso, a nossa posição é muito franca. Criticar é um ato que se faz com a certeza do objeto da crítica, assim como elogiar é um ato que se faz com a certeza do objeto do elogio. As críticas que eu fiz ao vereador Henrique Braga foram claras em alguns momentos e tenho um elogio de saber que ele teve um esforço muito grande na administração das contas, em botar em ordem as contas da Câmara, que era uma verdadeira confusão. Você passava dinheiro por baixo do pano para outra conta e a gente sabia que era isso que acontecia. Eu denunciei isso várias vezes aqui. A história do cafezinho, a história de outras coisas que não vem nem ao caso para a gente discutir, porque tem coisas muito maiores do que isso. Mas Nelly pega então um momento em que há um esforço do presidente anterior em alinhar as contas e propõe o que daqui para frente, Nelly? Bem, o Henrique, ele conseguiu fazer uma contenção e uma redução de gastos, né? E a Câmara agora, nós precisamos de cuidar do prédio, que é um patrimônio público. O nosso ar-condicionado tem mais de 20 anos, não existe condições mais de manutenção no ar-condicionado. Nós temos problemas de questão de modernização, de acessibilidade. Tudo isso já está sendo previsto em uma proposta de projeto que foi discutido junto ao Colégio de Líderes. O telhado da Câmara já está em reforma, que era um problema também que molhava dentro da Câmara em períodos de chuvas. Então, toda essa questão estrutural vem sendo levado muito a sério, mas tudo discutido com a administração, com os diretores da casa, com a Procuradoria e com o Colégio de Líderes. Com relação à modernização dos processos, ninguém entende direito como é que funciona o trabalho de vocês lá. Eu costumo dizer que quando você elege alguém com a esperança de que asfalte a sua rua, você votou na pessoa errada. O vereador não asfalta a rua, quem asfalta a rua é a SUDECAP, quem asfalta a rua é a regional e, portanto, o vereador não tem essa responsabilidade. O vereador tem que legislar e fiscalizar o executivo. E para isso os processos têm que ser claros. Você está investindo na mudança desses processos, a modernização dos mesmos? Sim. A gente está fazendo um estudo para digitalização do processo, acabar com o papel dentro da Câmara Municipal. A gente vem tentando levar a tecnologia mais lá para dentro, para ficar uma coisa mais transparente e mais clara para o eleitor. Essa questão do asfalto é até muito interessante falar, Paulo, que tem a parte da representação do vereador. Que às vezes o munícipe não sabe a quem recorrer e nem como recorrer. E o vereador tem sim a obrigação de ir até a SUDECAP ou qualquer outro órgão, levar a demanda. Eu faço muito isso para a periferia, eu faço muito isso dentro da minha região, que é levar a demanda, a necessidade. Olha, a questão aqui é o asfalto, é a falta de iluminação, é a falta de esgoto. Não importa qual é a real demanda, mas é chamar o poder público para responsabilidade
e fiscalizar e acompanhar a execução. O que eu falo sempre na questão de que fica uma dependência do eleitor, achando que quem vai colocar o asfalto lá é o vereador, e não é essa a realidade. Não, mas ele tem a função de cobrar. Como representação. Justamente, a minha assessoria fica na rua, eu tenho uma equipe que chama Assessoria em Ação, que tem essa responsabilidade de ter o contato direto com o munícipe, com o eleitor, para acompanhar suas demandas. Mas, Nelly, então a gente falando um pouco sobre a modernização, você falava nos processos, existem, por exemplo, projetos para se diminuir gastos dentro da Câmara, já que Henrique deu uma secada, mas existem alguns gastos que ainda não são bem entendidos pela população. A gente tem que falar sobre isso porque no dia a dia as pessoas ficam pensando assim, peraí, eu tô aqui trabalhando aqui na 98, mas nunca ninguém discutiu auxílio paletó comigo. Nunca ninguém discutiu um outro tipo de auxílio que a vida comum das pessoas não tem. Estuda-se mudar um pouco esse rito, que é um rito um pouco ultrapassado? Bem, a questão do auxílio paletó é o vereador recebe na entrada e na saída, a cada 4 anos, né? E é uma questão que tem que ser discutida assim, até porque eu mudei o regimento e cortei o uso do paletó dentro do plenário. Que, aliás, teve que te cumprimentar, porque eu fui barrado uma vez porque eu não estava de paletó. Você acha que foi isso? Eu ando no dia a dia de camisa social e calça jeans. Até mesmo para aproximar mais o vereador, a grande maioria dos vereadores não utilizam, os que não são advogados não utilizam terno e gravata no dia a dia. Então, assim, tem que ter uma certa postura, sim, são representantes do povo, mas uma calça social, um sapato e uma camisa já atende bem, já não tem necessidade de tanta exigência. Mas é um assunto que vai ser pautado na Câmara, a gente vem pautando gradativamente as situações, é um assunto que vai ser pautado na Câmara também. Pode falar, João. Mensagem do Júlio César aqui, gostaria de afirmar que a vereadora, afirmar à vereadora que a cidade está aplaudindo de pé o trabalho que você vem fazendo, levando a público todas as ameaças e as sujeiras que alguns fazem naquela casa. Deus te proteja, a mensagem aqui do nosso ouvinte. E o Diógenes mandando uma pergunta, ele quer saber a opinião da vereadora sobre o projeto de lei aprovado em primeiro turno na semana passada, com relação aos motociclistas que têm aquela obrigatoriedade agora de circular com a anteninha para proteger contra o cerol. Ele está perguntando a sua opinião a respeito dessa proposta. Bem, essa questão da segurança do motociclista é uma coisa extremamente séria. Nós vemos aí, nós estamos perdendo vidas. É uma coisa que eu acho que não tinha necessidade de ter lei. A pessoa tem que cuidar de si. Nós recebemos, nessas últimas semanas, representantes dos motofretistas e de motoentregadores, separadamente, porque nós estamos discutindo a situação, principalmente dos motoentregadores, por questão de segurança, por preocupar com a vida deles. Eu e o vereador Gabriel recebemos as duas partes, estamos ouvindo tudo para o diálogo. Ouvir os dois lados, ouvir o pensamento dos dois lados. Ouvimos um médico da Santa Casa que foi lá para mostrar para a gente números e a quantidade de pessoas desculpa, Santa Casa não, João 23. Sim. João 23. Que é onde atendi o maior número de casos. Justamente, que foi nos levar números e ocorrências e a situação dos motoqueiros de Belo Horizonte. Então é uma coisa muito preocupante. Você não acha que o projeto está punindo a vítima? Eu estava vendo o projeto está obrigando o motociclista, que é a vítima do cerol, a ter investimento, despesa para proteger a vida. Quer dizer, a vítima está sendo penalizada pela ideia do projeto, eu não consegui entender isso direito. Enquanto nós não conseguirmos banir cerol, linha chilena e todos os outros nomes de linhas cortantes que arrumam aqui dentro de Belo Horizonte, nós temos que prevenir, evitar. Quando você sobe em uma moto, você está completamente vulnerável, né? Vulnerável. Tá exposto, né? O seu para-choque é seu peito. Então o risco é muito grande, é uma vida que está ali em cima. Mas está sendo discutido foi votado em primeiro turno, teremos muitas discussões lá ainda. Convido ao rapaz, como que ele chama, que mandou a mensagem? Diógenes, para participar dessa discussão lá dentro da Câmara, porque ele volta para todas as outras comissões. Tem como colocar a emenda ainda e melhorar o projeto, mas que garanta realmente a vida dos motociclistas. Ali a gente estava falando então sobre essas mudanças positivas, né, dentro da casa, e a gente tinha conversado sobre essa questão da Comissão das Mulheres. O que é a Comissão das Mulheres e como isso muda a realidade da mulher dentro da Câmara hoje?
A Comissão das Mulheres foi uma grande vitória para as mulheres dentro de Belo Horizonte. Uma comissão permanente que discute todas as pautas inerentes à mulher dentro da Câmara Municipal. Abriu uma porta a mais para a mulher. E lá, além de discutir todos os projetos em torno e todas as pautas, é um local de escuta, onde as mulheres estão encontrando acolhimento para levar denúncias, para buscar ajuda. É um espaço a mais para essa situação que nós vivemos de feminicídio, de violência doméstica, de crime contra a mulher, onde a naturalização da morte da mulher ficou como se fôssemos realmente propriedade do outro. E lá é mais um espaço para que a mulher tenha visibilidade para discutir esse assunto. O João tem uma pergunta aqui, Nelly, e eu vou fazer um preâmbulo aqui na pergunta, porque é uma indagação que eu também me faço com relação aos assessores, a quantidade de assessores, uma vez que você tem sobreposição. Você tem assessoria técnica e jurídica na Câmara, você tem assessoria administrativa na Câmara e cada um tem um. O João tem uma pergunta de um espectador. Sim, um ouvinte que não quis se identificar, falando por que tem tanto assessor para cada vereador. Pessoas que trabalharam na campanha de um vereador no meu bairro ganham R$1.000 por mês para fazer nada. Eles têm outros empregos e estão mamando o nosso dinheiro. Bem, isso aí é errado. Se isso está acontecendo da forma errada. Porque os funcionários são lotados na Câmara e tem um trabalho a ser desenvolvido. Cada vereador tem... A cidade é muito grande. Nós recebemos demandas de toda a cidade. O vereador ele não consegue acompanhar todas as reuniões e todas as situações. Nós temos que fiscalizar a saúde, a educação, a segurança. São diversos pontos a serem investigados, o trânsito. Então tem CRTT, Comissão de Saúde. Cada assessor tem a obrigação e a responsabilidade de participar de uma dessas comissões e trazer para dentro da Câmara a situação de cada região. E o trabalho tem muita coisa a ser feita, sim, mas se existe funcionário nesse caso que ele falou, não é o correto. E aí a população pode denunciar nesse caso, né? Ele que tem conhecimento do caso, qual que seria o caminho então para resolver o problema? O caminho é a ouvidoria da Câmara ou o Ministério Público. Agora, Nelly, quando se fala em assessores, eu vou voltar à questão central. Você tem uma assessoria técnica na Câmara muito competente. Você tem lá, acabou de falar, por exemplo, da juventude da competência da Procuradoria da Câmara. Você tem assessores econômicos, jurídicos, e aí cada vereador, quando chega, traz também no seu bojo de negócios um assessor econômico, um assessor jurídico. Os assessores da Câmara cuidam da administração da Câmara. Somente da administração, não podem cuidar dos mandatos. Os mandatos, cada vereador é responsável pela forma que ele direcionará o seu mandato. Como sugestão, não poderia ser feito, por exemplo, um pool? A exemplo do que fazem as grandes empresas. As grandes empresas têm um pool de secretarias, um pool de secretárias, um pool de assessores jurídicos, um pool de assessores econômicos. Não poderia ser feito dessa forma? Com a rivalidade que existe, rivalidade que eu falo não é rivalidade de ser rival, mas existe uma concorrência, né? Porque todos se concorrem entre si numa reeleição. Isso é somente a longo prazo. Para a gente ganhar essa expertise, Paulo, é a longo prazo. Nós vivemos um momento hoje em que os vereadores na Câmara, se nós não tivermos cautela com as denúncias, principalmente denúncia anônima, sem fonte, corre o risco do vereador se tornar refém de um assessor. Ele querer mandar o assessor embora e se tornar refém de denúncias sem fundamentos. Então são momentos assim que nós temos que ir dando um passo de cada vez e fazendo com muita sabedoria. Agora, seria o ideal nós termos uma estrutura que cuidasse de tudo. Mas no momento não é o que conseguimos administrar ainda. A gente vive a realidade da economia 4.0, da inteligência 4.0. Você, política de primeiro mandato, você acha que nós vamos chegar numa realidade da política 4.0? Acredito que sim, as coisas mudaram muito, vem mudando muito e ainda vai mudar muito. A questão é comportamental. Quem está na Câmara representando o povo não veio de outro planeta, não é extraterrestre, é cidadão daqui, é morador daqui, é conhecedor da situação daqui. Ele utiliza o mesmo trânsito, ele vive a mesma vida. Então, e a questão comportamental, aquilo que nós falamos. Tem algumas coisas que foram naturalizadas, mas que estão caindo ao longo do tempo e as pessoas vão percebendo que não são comportamentos aceitados mais.
Gente, recebemos a vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, prometeu, cumpriu, veio aqui, nos visitou no Central 98, Paulo. Inclusive deixar essa porta aberta, a Bianca está aqui, assessora de imprensa da Câmara, responsável pela assessoria de imprensa da Câmara, a presidente da Câmara está aqui conosco, deixar essa porta aberta para essa conversa. Eu acho que as conversas têm que ser assim mesmo, transparentes, a certeza da crítica, a certeza da conversa, elas é que encaminham uma visão diferente, tanto do ato da política, que é uma prática diária, não dá para viver sem fazê-la, como do exercício da política, que é a função que o vereador tem, que o deputado tem, que o senador tem. Paulo, só para esclarecer, a Câmara não parou, continua trabalhando, aprovamos o plano diretor, que já levava anos dentro da casa e foi aprovado, aprovamos a regulamentação dos aplicativos, a estruturação de carreiras jurídicas e da educação, e agora para o segundo semestre nós temos a reestruturação da saúde para ser discutida. Então, assim, a Câmara não para, continua trabalhando, o desenvolvimento da cidade depende muito das discussões sérias feitas dentro daquele espaço. E é bom até conclamar aqueles que não têm o hábito de ir até a Câmara, que de vez em quando façam uma visita à Câmara, para que percebam como é que funciona, porque ali, na verdade, para quem não conhece, quando chega é um mundo diferente, mas é um mundo que retrata aquilo que está aqui do lado de fora. É a síntese, né, Paulo? A Nelly falou que ninguém lá é extraterrestre, tem uns que são extraterrestres, mas tudo bem. A esses eu não vou me referenciar. Mas assim, todos que estão ali são extratos da nossa sociedade. É reflexo. Então nós temos que estar ali atuando mesmo e questionando e não tendo medo de questionar, com um argumento para poder ajudar a transformar essa realidade. E fazer aquele convite para o nosso ouvinte, sempre cobrar do vereador que ele colocou lá na Câmara, tem os canais todos de acesso e a facilidade de comunicação, cobrar, porque muita gente nem lembra em quem votou, né? Anota na carteirinha, eu falo isso aqui tem muito tempo, pega a sua carteira que você tem de dinheiro, faz não, aí fica difícil, o dinheiro. Dinheiro ninguém tem. Aquela carteira. É só a carteira, né? Que seria para colocar o dinheiro. Seria para colocar dinheiro. Faz um memozinho ali com o nome do vereador que você votou, do prefeito que você votou, do deputado estadual, do governador, do deputado federal, do senador, do presidente. Guarda aquilo com você, para você saber quem é que você votou na última eleição, para poder conversar em linha direta. E olha, se tem uma coisa que incomoda eles ali na Câmara, é a hora que você começa a jogar a conversa dentro do e-mail, das redes sociais, porque eles começam a perceber aquilo que você está falando. A participação popular, ela é necessária. Ela é a questão. Necessária. Vereadora, obrigado, viu? Bom dia para a senhora. Eu que agradeço, um bom dia a todos. O meu agradecimento a todos os servidores da Câmara Municipal e a todos os vereadores que vêm me apoiando e a todas as orações que eu venho recebendo. Vamos seguindo em frente, que Deus nos abençoe. Amém.